Classificação da receita também a gente pode, lembra que a gente falou que tinha por natureza da receita, que é o que a gente já abordou, tem por apuração do resultado primário e depois tem por fonte barra destinação de recurso. Entrando na segunda classificação aqui da natureza da receita, que é, desculpa, na segunda classificação da receita, que é para apuração do resultado primário, ela é bem mais tranquila da gente conseguir identificar, né? Então, ela não tem caráter obrigatório, tá? Não são todos os entes que utilizam essa identificação direto na receita. Então, o ente arrecadou uma receita, né? Classificou ela de acordo com a natureza, com todos esses dígitos aqui. A apuração do resultado primário seria, por exemplo, um dígito a mais aqui. Ele não aumenta os dígitos, mas, por exemplo, eu tenho aqui a minha receita na natureza da receita e eu posso, por exemplo, colocar não é o atributo P e F que a gente vê lá no PCASP, tá, gente? Mas é parecido. Então, eu posso colocar uma letra identificadora do que é receita financeira e o que não é receita financeira. Não tem a ver com a questão de ativo e passivo financeiro, tá? Não tem relação direta. Mas isso é só para identificar o meu resultado primário e nominal. No resultado primário não entram as receitas e despesas também financeiras, aquelas geralmente oriunda do recebimento de juros, por exemplo, ou do pagamento de juros, tá? Não entram no meu resultado primário. Só entram aquelas que não têm esse identificador aqui não tem esse identificador aqui de receita ou despesa financeira. Por quê? Porque então não tem caráter obrigatório, né, mas foi instituída para identificar quais são as receitas e despesas que compõem o resultado primário do governo federal. E aí o governo estadual e municipal também pode utilizar essa identificação. Aí ela é representada, o resultado primário, ele é representado. Resultado primário ele é representado pelas receitas primárias menos as despesas primárias. Então a gente tem aqui resultado primário é receita primária menos despesa primária. E o resultado nominal, ele entra com as receitas financeiras, tá? E menos inclui as financeiras também, tá? Então é só para separar essa questão de apuração do resultado. Então, e aí o MCASP ele traz um trecho que diz que as receitas primárias são predominantemente receitas correntes, tá? Então, normalmente, receita primária é corrente, mas isso não quer dizer que não exista receita primária de capital, tá? E aí, a receita de capital também são primárias, né? Por exemplo, as decorrentes da alienação de bens ou as de transferência de capital. Recebi uma transferência de receita, por exemplo, recebi uma receita de capital, mas que é oriunda de uma transferência. Eu sou um município, recebi do Estado, essa é uma receita de transferência de capital. E ela é uma receita, digamos assim, primária também, tá? Para compor aí o que recompõe aí o resultado primário. O terceiro e último tipo que a gente tem de classificação da receita orçamentária diz respeito à classificação da receita por fonte barra destinação de recurso. Tá? Também é chamada de somente fonte de recurso muitas vezes. Essa classificação da receita por fonte de recurso, fonte barra destinação de recurso, ela objetiva a agrupar as receitas que possam ser as mesmas, possuam as mesmas normas de aplicação. Então, basicamente, se eu tenho... Esse aqui eu vou ter que apagar porque ele fica no meio. Então, por exemplo, se eu tenho, em regra, né, as fontes barra destinação de recurso, elas reúnem recursos oriundos
de determinados códigos da classificação por natureza de receita orçamentária, conforme regras previamente estabelecidas. Então, de acordo lá com a classificação por natureza, esse aqui que a gente acabou de apagar, algumas fontes de recurso podem conter os mesmos códigos, e assim elas são agrupadas, porque elas possuem as mesmas normas de aplicação na despesa. E aí, por meio do orçamento público, essas fontes de destinação são associadas a determinadas despesas, de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos. A fonte barra destinação de recurso, ela funciona então como um mecanismo integrador entre receita e despesa, e o código ele exerce um duplo papel nesse processo. Ele vai identificar para a receita orçamentária que esse código tem a finalidade de indicar a destinação dos recursos para a realização de determinadas despesas, e na receita e na despesa orçamentária identifica a origem desses recursos que estão sendo utilizados. Então, o que a gente tem aqui? Então, o que a gente tem? A classificação da receita por fonte e barra destinação de recursos, ela tem, por exemplo, quando eu tenho lá na minha LOA, eu vou ter receita e eu vou ter as minhas despesas na LOA, certo? Bom, se eu previ R$1.000 de receita, que a minha LOA deve manter o equilíbrio, eu vou fixar R$1.000 de despesa, certo? O princípio do equilíbrio orçamentário. Ok. E aí, lá na LOA, eu também, quando eu coloco essa minha receita lá, eu vou classificar ela também por natureza de receita, que são aqueles dígitos que a gente estava falando aqui, né? Então, no detalhamento da LOA sai aqui essa classificação. Dessa classificação, eu também vou fazer a minha classificação por fonte de recurso, tá? Nas minhas despesas, eu também tenho aqui, depois a gente vai ver sobre a despesa, eu também tenho natureza de receita, natureza de despesa, eu também tenho classificação da despesa por natureza de despesa. Então, eu tenho a classificação por natureza tanto da receita quanto da despesa. A classificação da natureza da despesa, daqui a pouco a gente já vai ver, mas já vou adiantar aqui um pouquinho, ela segue mais ou menos essa codificação aqui, né? Então ela tem 3, 5, 7 dígitos, tá? E também, além da classificação da despesa por natureza, eu também vou fazer a minha classificação vou botar em outra cor aqui para ficar mais fácil de ver. Eu também vou fazer a minha classificação da despesa, tanto da receita quanto da despesa, eu vou fazer a minha classificação por fonte de recurso. Por isso que a classificação, claro que a gente está falando só da receita, mas a despesa também tem, a classificação por fonte de recurso, ela existe tanto na receita quanto na despesa. É claro que se questões de prova perguntarem se essa é uma classificação da receita da despesa, essa acaba sendo uma classificação da receita, tá? Mas como ela exerce esse papel, duplo papel no processo orçamentário, e ela funciona como um mecanismo que integra aqui receita com despesa, ela tem essa característica de estar presente nas duas classificações. Então, por exemplo, eu tenho um código aqui que é 1.500. A gente vai ver mais à frente, mas a estrutura das minhas fontes barra destinação de recurso, ela tem mais ou menos essa seguinte composição aqui, que é o primeiro dígito, se identifica se são receitas do exercício ou de exercícios anteriores, basicamente, e os outros 3 dígitos são para identificar o detalhamento dessa receita. Então, quando eu vou fazer a minha LOA, eu tenho lá a minha receita, classificação dela por natureza e também a classificação por fonte barra destinação de recurso. Quando eu vou fixar despesas, eu também fixo de acordo com a natureza da despesa e também coloco no mesmo montante, se eu previ desses R$1.000,
Se eu previ 500 se eu previ R$250 nessa fonte de recurso, esses 250 também tem que estar aqui na minha despesa, na mesma fonte de recurso. Então, por isso que para a receita, ela indica aqui a destinação que eu devo dar. E aqui, na despesa, ela identifica a origem. O que isso quer dizer? Quando eu bato o olho aqui nesse código da fonte de recurso, eu já sei quais são as regras de aplicação desse recurso. Então eu sei que a fonte 1.500 só posso aplicar em determinadas despesas. Por isso que na receita, para a receita orçamentária, ela identifica a destinação. Então, eu olho para a minha receita, eu olho para o código da minha fonte de recurso dessa receita e eu sei qual é a destinação possível que eu devo dar. Quando eu vou para a despesa e olho esse mesmo código, eu consigo identificar qual foi a origem que ela teve. Então, basicamente, fonte de recurso funciona dessa forma. Quando eu olho sob a ótica da despesa, eu consigo identificar de onde vieram esses recursos e, é claro, como que eu posso aplicá-los. E quando eu olho sob a ótica da receita, eu consigo identificar, saber de onde veio também e identificar para onde que eu consigo destinar. Quais são os tipos de receita que eu consigo efetuar. Certo? Então, classificação da receita por fonte de recurso é basicamente esse código aqui complementar à estrutura da natureza da receita. Ele identifica se os recursos são vinculados ou não vinculados. Então eu falei aqui da 500, por exemplo, esse aqui eu já sei que na verdade que é um recurso não vinculado. Mas eu poderia ter, por exemplo, o código 540, por exemplo, que eu sei que é um recurso vinculado. Então, a classificação da receita por fonte de destinação de recurso, ele também me ajuda a identificar se essa receita recebida, olha, pode ser uma receita de impostos que eu tenho aqui. Essa é uma receita de impostos. Receita de impostos livres, posso aplicar onde eu quiser. E eu tenho também alguns tipos de receitas oriundas de impostos, mas que eu tenho normas específicas que eu só devo aplicar em algumas despesas específicas. Então, os códigos de fonte de recurso, eles vão me ajudar a identificar se essa fonte de recurso é de livre destinação ou se ela é vinculada, se eu devo vincular a alguma destinação específica. Então, os recursos eles podem ser vinculados, que é a origem e aplicação dos recursos, para finalidades específicas, ou pode ser livre. Então, processo de alocação livre entre a origem e a aplicação dos recursos. Então, consigo identificar aqui a origem e a aplicação dos recursos, para atender a quaisquer finalidades. Então, esse é o papel aqui também da fonte de destinação de recursos. A fonte de destinação de recursos, ela também deve ser feita desde a elaboração do orçamento, como a gente já falou aqui, até a execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos. A gente fala bastante, por exemplo, da classe 8 do PECASP, que é onde vai receber uma informação complementar, que é exatamente os códigos de fonte / destinação de recursos. Então, nas contas de classe 8.2.1.1.1, por exemplo, que 0100, elas vão ter como informação complementar a fonte de recurso, que nada mais é do que esse código aqui, que eu já estou adiantando para vocês, a gente vai ver na sequência aqui alguma coisa. Então, quando eu faço meu orçamento, o código de fonte de destinação de recurso ele aparece. Quando eu arrecado uma receita, eu tenho que fazer aqui um lançamento tanto nas contas de natureza de informação patrimonial, quanto orçamentária, quanto nas de controle. Então, a fonte / destinação de recursos, ela acompanha desde a elaboração do orçamento até a execução. Então, quando ingressa, quando compromete, quando sai recurso orçamentário, a informação da fonte de recurso ela vai estar sempre presente aqui. E no momento da contabilização do orçamento aprovado, deve ser registrado informação complementar em contas de controle orçamentário das classes 5 e 6 do PECASP, os totais da receita orçamentária prevista e também da despesa orçamentária fixada.
Aqui eu chamo a atenção só para um ponto. Vocês perceberam aqui que, olha só, no momento da contabilização do orçamento aprovado, deve ser registrado como informação complementar, ok? Né? Informação complementar aqui das minhas contas contábeis. Aqui eu coloquei da classe de controle. Os totais da receita orçamentária prevista e da despesa orçamentária fixada. Mas olha só, em contas de controle orçamentário. Lembra que quando a gente estudou o PCASP, a gente tinha tem três naturezas de informação. A gente tem aqui 1 e 2, 3 e 4, que são natureza de informação patrimonial. A gente tem também as contas da classe 5 e 6, que é orçamentária. E a gente tem classes 7 e 8, que são de controle. O que eu quero dizer aqui para vocês é que às vezes a gente pode encontrar em prova, patrimonial, orçamentário e controle, que a gente pode encontrar em prova que essas contas aqui, por exemplo, são contas de natureza aqui de controle patrimonial. Essa informação aqui, ela, na verdade, essa aqui é a natureza da informação. Então, por vezes, a gente pode encontrar, e não estaria incorreto, dizer que essas contas aqui são contas de controle patrimonial, tá? Porque as contas de controle não são somente as contas da classe 7 e 8. Elas são contas de natureza de informação de controle. Aí sim é só 7 e 8 quando a gente fala na palavra natureza da informação. Quando a gente fala só em contas de controle, a gente pode se referir também a contas de controle da natureza de informação patrimonial, porque toda conta se presta a controlar alguma coisa. Então, só para... Isso aqui é extraído do próprio MCASP, né? Então, ó, contas de controle orçamentárias das classes 5 e 6. Então, só lembrando que pode ser que tenha algo em prova relacionando a essa pegadinha aqui, quando não mencionar natureza da informação, quando só falar conta de controle patrimonial, orçamentário, ou de próprio de controle também. Beleza. Então, utilização da fonte / destinação de recursos. Como é que vai se utilizar? No momento da arrecadação, a fonte deve ser informada no registro da realização da receita orçamentária. A gente sabe que quando a gente arrecada a receita, quais são as classes do PCASP que são utilizadas? Classe 6 do PCASP, tá? Quando a receita é realizada. Claro que tem de controle e natureza de informação patrimonial também. Então, quando é ingressado, a gente utiliza a classe 6, a classe 1, lá no ativo financeiro, e também utiliza as classes 7 e 8 do PCASP, que são contas de controle. Utiliza todas essas classes para registrar a arrecadação da receita e vai estar sempre associando as fontes de recurso em cada uma dessas contas contábeis que a gente identificar, na 6, na 1 e na 8. Na execução orçamentária da despesa, a fonte ela vai estar associada basicamente lá no empenho. Claro, vai estar na nossa dotação orçamentária, mas para eu fazer um empenho, como eu retiro um pedacinho dessa dotação, eu retiro um pedacinho dessa dotação com essa classificação e também já com a fonte orçamentária. Então, desde o momento do empenho, depois nas contas de controle orçamentário, porque as contas de controle orçamentário da DDR também são utilizadas na execução da despesa orçamentária, na fase do empenho, da liquidação e do pagamento. E também nas contas de passivo financeiro. As contas de passivo financeiro com atributo F também trazem informação complementar da fonte de recurso, tá? E, claro, da disponibilidade por destinação de recursos, que é a classe 8. Como é que fica o lançamento aqui? Só para exemplificar, a gente não trazer muito lançamento, tem muito mais, né? Acho que o lançamento da arrecadação da receita ela é importante para a gente ter mais ou menos uma noção aqui das classes envolvidas e da informação da fonte de recurso. Então,
No orçamento, quando eu fiz a minha previsão da receita, eu faço um débito na minha classe 5 e um crédito na classe 6. Então, previsão da receita e receita a realizar, sempre acompanhado lá da fonte de recurso, que é uma informação complementar. Tá? Além da informação complementar da fonte de recurso, eu posso ter também, as duas juntas, informação da natureza da receita, né? Daqueles códigos de natureza de receita. Na fixação da despesa, daí eu tenho a dotação inicial e crédito disponível, de novo, a informação da fonte de recurso. Quando eu vou executar esse orçamento, né, quando eu vou arrecadar uma receita, por exemplo, eu faço um débito em caixa, um crédito em variação patrimonial aumentativa quando o recurso financeiro coincidir com o fato gerador da receita, né? Porque normalmente, quando não coincide, eu faço um lançamento, o fato gerador antes, num crédito a receber e não direto no caixa. Natureza da informação orçamentária, receita realizada, sempre acompanhando a fonte de recurso. E depois a informação de controle, né? Eu faço um débito lá na minha classe 7 e um crédito na minha DDR, aqui sempre acompanhando a fonte de recurso também. Quando eu vou utilizar essa dotação, então essa aqui é na previsão da receita de fixação da despesa, aqui é quando eu arrecado o recurso e aqui é quando eu vou utilizar o recurso, né? Então, debita crédito disponível e credita crédito empenhado a liquidar. Informação de controle é a mesma coisa. Quando eu faço um empenho, ela fica comprometida por empenho. Tá? Depois, quando eu faço uma liquidação, ela fica comprometida por liquidação. E sempre acompanhando aqui a fonte de recurso em todas as minhas fases. Tá? Basicamente, o que se quer mostrar aqui é isso aqui. Tá? Considerando aqui o caso em que a liquidação da despesa coincide com o fato gerador, eu tenho, na natureza da informação patrimonial, na hora da liquidação, um débito numa VPD e um crédito num passivo com o atributo F aqui já. Crédito empenhado a liquidar e crédito liquidado a pagar e depois na natureza da informação. No final, na saída, eu vou baixar o meu passivo financeiro e baixar o meu ativo financeiro, de novo, acompanhando a informação da fonte de recurso. Natureza da informação orçamentária, também com fonte de recurso, DDR, e no encerramento do exercício eu tenho que encerrar essa minha DDR utilizada. Cada vez que eu vou fazendo empenho, vocês viram aqui, ó, que saída do recurso, quando sai recurso do caixa, na minha conta de DDR, eu tenho que fazer um débito aqui em entrada compensatória e o crédito em DDR utilizada. Se eu vou fazendo, ao longo do ano, vários créditos nessa minha DDR utilizada, porque de fato eu vou consumindo recurso, o saldo dela no final do ano vai estar realmente muito alto, saldo a crédito. Como é que eu faço? E é uma das contas do PCASP que eu sou obrigado a fazer o encerramento. Como é que eu faço o encerramento dela? Eu faço um débito, então, na DDR utilizada, e o crédito na classe 7 aqui para encerrar minhas contas. A gente não vai tratar de encerramento de contas, mas só para lembrar que algumas contas, das 8 classes do PCASP, algumas devem ser encerradas, outras não. Tá? Então, aqui as VPAs e VPD são sempre encerradas, justamente para fazer a apuração do resultado patrimonial, e algumas outras contas também devem ter o seu encerramento realizado. A gente não vai entrar em detalhes porque isso não é realmente cobrado aí com bastante frequência em prova. E como é que é a estrutura dessa fonte de destinação de recurso? Né? Essa é utilizada pelo Estado, Distrito Federal e municípios. É composta então de 3 códigos, como a gente já demonstrou aqui. É padronizada, desde 2023 há uma padronização dessas fontes de recurso e ela é padronizada no intervalo de 500 a 999. Tá? O primeiro dígito é o dígito do exercício em que ingressou a receita, né? Esse é um recurso ingressado no exercício, código 1. 2, se é de exercícios anteriores, e 9 de recursos condicionados. E depois segue aqui os próximos 3 dígitos. Tá? Deixa eu ver se a gente tem mais um exemplo aqui. Não, ainda não. Tá. Então, as fontes de destinação de recursos pela União, elas são definidas por meio de portaria específica. Então, a União, ela utiliza os dígitos 000, são 3, né? Então, são 000 até 499. Já Estado, Distrito Federal e municípios utilizam do 500 ao 999. Então, existe
uma padronização. Como essa padronização é recente, não dá para saber se isso vai ser explorado em prova, mas como está no Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público, principalmente da parte de receita e despesa, há uma probabilidade. Tá? Então, a União utiliza os códigos de 00 a 499, Estado, Distrito Federal e Município de 500 a 999. Tá? Então, é uma codificação que é padronizada. O registro da receita orçamentária ocorre no momento da arrecadação, né? Que isso está definido lá no artigo 35 da Lei 4.320 e decorre do enfoque orçamentário da lei, tá? Que o objetivo é evitar que a execução das despesas orçamentárias ultrapasse a arrecadação efetiva. Então, na previsão da receita, a gente tem esses lançamentos, né? Previsão inicial da receita na classe 5 e crédito na receita realizada, classe 6. Na arrecadação, a gente tem aqui natureza de informação orçamentária também, receita realizada, acredita a receita realizada, e natureza de informação de controle também, sempre fazendo débito e crédito. Não deve ser reconhecido como receita orçamentária o quê? Os recursos financeiros oriundos do superávit financeiro. Superávit financeiro a gente pode entender então que é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, e vai se conjugar ainda nesse cálculo os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito neles vinculadas. Portanto, trata-se de saldo financeiro e não de nova receita a ser registrada. O superávit financeiro pode ser utilizado como fonte de abertura para créditos suplementares especiais que a gente vai falar mais na frente. Tentando explicar um pouco mais aqui o que está no slide. A gente tem aqui o seguinte, ó. Superávit financeiro, tá? Por que não deve ser reconhecida como receita orçamentária? Se eu tenho na minha LOA, tá? LOA de 2023. Eu fiz uma arrecadação de receita, claro, vamos colocar aqui, R$1.000. R$1.000, beleza. Arrecadei receita R$1.000. E aí, eu fiz despesas empenhadas de R$700. O resultado orçamentário aqui, ele vai ser 300, mas considerando, né, hipoteticamente, que todas as minhas despesas empenhadas passaram pelo estágio aqui com o atributo F, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu resultado orçamentário, que é de 300, superavitário, vai ser coincidente com o meu superávit financeiro. Esse superávit financeiro, na impressão que eu estou apurando no balanço orçamentário, mas na verdade ele é apurado lá no balanço patrimonial, que é o quê? Que é o ativo financeiro menos o passivo financeiro, tá? Então, quando eu arrecado receita, isso aqui vai direto lá para o meu caixa, que é um ativo financeiro. Quando eu empenho despesa, normalmente a despesa ela pode virar com o atributo F, que é o que conta para o superávit financeiro, no momento do empenho, quando tem um reconhecimento de uma VPD de maneira antecipada, ou pode ser na liquidação, ou até ou pode ser na liquidação, né? Então pode ser no empenho, ou pode ser na liquidação, que vira F. Mas digamos que todas as minhas despesas empenhadas já passaram pelo estágio para virar com o atributo F, e aí eu tenho receita arrecadada, eu tenho um ativo financeiro de 1.000 e um passivo financeiro de 700. Quanto que foi o meu superávit financeiro? 300, tá? Lembrando que isso aqui é apurado no balanço patrimonial. Isso aconteceu na minha LOA de 2023. Tive R$300 de superávit financeiro. Lá na minha LOA de 2024, e daí também na execução desse orçamento, essa receita, ela foi considerada aqui como receita orçamentária, certo? Receita orçamentária, e aí, confrontando o ativo financeiro menos passivo financeiro, sobrou R$300. Isso aqui vai passar para 2024, esses R$300.
Só que ele vai passar para 2024 como se fosse aqui uma receita extra orçamentária. Ele não vai contar de novo para a LOA de 2024 lá em receita arrecadada. A receita arrecadada em 2024 são só receitas novas. Eu não consigo colocar como receita orçamentária aquilo que eu também recebi em 2023. E o superávit, ele já é receita que foi orçamentária num ano, portanto, no próximo ano, ele vai entrar como receita extra orçamentária. E isso vai estar identificado lá no meu balanço orçamentário. Tá? A gente demonstrou na aula de DECASP, no balanço orçamentário, tem uma linha específica do superávit financeiro, né? E aqui aí vai balancear com as despesas orçamentárias também. Então, esse superávit de 2023, ele vem para 2024, só que ele não vai entrar como receita arrecadada, mas ele vai ser fonte de abertura de crédito adicional vai ser como fonte de abertura de crédito adicional. Então ele não entra na minha receita, mas eu consigo aumentar a minha dotação para as despesas orçamentárias que eu vier a realizar. Então no ano de 2024 eu consigo sim aumentar a minha dotação, porque, por exemplo, se em 2024 eu previ 500 de arrecadação, as minhas despesas têm que ser 500, certo? Só que se me sobrou 300 do ano seguinte, eu posso aumentar essa minha autorização para despesa para 800. Essa diferença vai dar um desbalanceamento de 300 no meu balanço orçamentário. E aí existe uma linha lá específica no balanço orçamentário, que é de receitas arrecadadas em exercícios anteriores, que vai considerar essa diferença para deixar ele balanceado de novo. Tá? Então, por isso que as receitas de superávit financeiro não pode ser reconhecida como receita orçamentária desse exercício aqui. Né? Desse exercício em que foi arrecadada, sim, só que ela ainda não era superávit financeiro. É no finalzinho do ano, no ano seguinte que se apura o superávit financeiro e se utiliza ele no ano seguinte como superávit financeiro. Tá? Mas no ano que ingressou, ainda não era superávit, foi só uma arrecadação da receita. Quando virou superávit, que se utiliza no ano seguinte, não pode ser reconhecido novamente como receita orçamentária. Tá? Então, não é nova receita. Outro tipo de receita que não pode ser reconhecido como receita orçamentária de novo é o cancelamento de restos a pagar. Consiste na baixa da obrigação constituída em exercícios anteriores, portanto, trata-se de restabelecimento de saldo de disponibilidade comprometida originária de receita arrecadada em exercícios anteriores e não de uma nova receita. Tá? O cancelamento não se confunde com o recebimento de recursos provenientes do ressarcimento de restituição de despesas pagas em exercícios anteriores, que devem ser reconhecidos como receita orçamentária do exercício. Então, o resto a pagar ele tem um tratamento semelhante aqui a essa questão do superávit financeiro. Ele não pode ser reconhecido como receita orçamentária do período, porque, por exemplo, eu tinha lá um ativo, né, normalmente financeiro, tenho recurso em caixa para pagar uma despesa. E aí eu tinha uma despesa empenhada que virou, a gente não falou de restos a pagar ainda, né, mas que virou restos a pagar. Então, eu tinha um recurso no meu ativo financeiro e eu tinha uma despesa empenhada no mesmo valor correspondente aqui, vamos botar aqui de R$1.000, por exemplo. R$1.000. Então eu tinha recurso e tinha uma despesa empenhada. Na verdade eu só consegui empenhar essa despesa porque eu sabia que eu já tinha aí uma disponibilidade financeira para eventualmente poder cobrir essa minha despesa empenhada, certo? No final do ano eu não paguei essa despesa. Se eu não liquido ou não pago ela é inscrita em restos a pagar. Como ela é inscrita em restos a pagar, ela vai para o ano seguinte para ser paga de maneira extra-orçamentária. Se eu faço o cancelamento desses restos a pagar aqui, entende-se que essa minha obrigação de R$1.000, ela não existe mais. E aí, esses recursos que estavam, então, comprometidos com essa despesa, eles deixam de estar comprometidos e passam a aumentar a minha disponibilidade financeira. Só que da mesma forma que o superávit financeiro,
que foi uma receita arrecadada em exercícios anteriores, esse meu ativo aqui, esse recurso em caixa, ele também foi arrecadado em exercícios anteriores. E o resto a pagar, ele entra para o próximo exercício para fazer o pagamento com a correspondente disponibilidade de caixa que já foi receita ingressada. Então, a lógica dos recursos que ficaram disponíveis para pagamento de resta a pagar, quando esse resta a pagar foram cancelados, é semelhante ao superávit financeiro. Se eu cancelei essa minha obrigação e eu mantenho esse meu ativo aqui, esse ativo ele não constitui nova receita orçamentária. Ele aumenta a minha disponibilidade financeira, vai deixar o meu ativo financeiro maior do que o meu passivo financeiro, vai entrar no superávit financeiro desse ano de 2024 para ser utilizado em 2025. Há uma possibilidade também de utilizar em 2024. Então, o cancelamento de resta a pagar não pode ser reconhecido como receita orçamentária. Tá? Daí nos confunde com o recebimento de novos recursos. Os recursos que tinham lá em caixa para cobrir os resta a pagar já tinham ingressado no ano anterior. Etapas da receita orçamentária. Tá? Então, o que a gente tem de etapas da receita orçamentária? A gente tem previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Grande parte dessas etapas também estão previstas lá no Código Tributário Nacional, para quem estuda direito tributário. Mas aqui em contabilidade pública a gente acaba revendo algumas questões. Tá? Então a gente tem a previsão da receita, lançamento, arrecadação e recolhimento. Na arrecadação, a arrecadação é quando entra o recurso no caixa ou em bancos e quando os bancos ou caixas recolhem esse recurso na unidade de caixa do ente, é a fase do recolhimento. Todo recurso que ingressa recebe sua classificação por natureza da receita e é feita uma destinação para essa receita recebida. Primeira etapa da receita orçamentária é a previsão. Ela vai compreender, então, a previsão da arrecadação da receita orçamentária lá na LOA, que é resultante da metodologia de projeção que são adotadas. Né? Então, por exemplo, todo órgão público, quando vai projetar, quando vai prever a sua receita na LOA, tem algumas metodologias. Né? Então, leve em conta, por exemplo, a receita arrecadada no exercício atual e aplica, por exemplo, algum índice, algum indexador, por exemplo, da inflação, que é projetada para o ano seguinte, e assim por diante. Então, a previsão, ela compreende algumas metodologias aí de projeção de receita. Antecede a fixação do montante das despesas, né? Porque primeiro eu preciso prever as minhas receitas para depois fixar as minhas despesas na LOA. Né? E aí também serve para a base de estimar as necessidades de financiamento do governo. Observação só, tá? Nem todas as etapas apresentadas da lançamento, arrecadação e recolhimento, eles ocorrem para todos os tipos de receita orçamentária. Então, por exemplo, o caso da arrecadação de receita orçamentária, há casos, né, em que ocorre uma arrecadação de receita orçamentária que não foi prevista. Normalmente é previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Mas às vezes eu posso ingressar uma receita no caixa agora que não foi prevista e não tem problema nenhum. Continua sendo uma receita, ainda que não tenha passado pela fase da previsão. Assim como, já vou adiantar aqui, existem receitas que não passam pela fase de lançamento. São só algumas lá que estão previstas no Código Tributário Nacional que passam pela fase de lançamento. Né? Então, o artigo 53 da 4.320 define que o lançamento como ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito dessa. Então, esse é o lançamento da receita. É o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato tirador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante de tributo devido, identifica o sujeito passivo e, se no caso, propõe a aplicação da penalidade cabível. Uma vez ocorrido o fato tirador, procede-se ao registro contábil do crédito tributário em favor da Fazenda, em contrapartida a uma VPA, uma variação patrimonial aumentativa. Vem lá do código do artigo 142 do CTN. E são objeto de lançamento quais? Quais os tipos de receita? Rendas com vencimento determinado em lei. Então, por exemplo, o IPTU, tá? O IPVA, são tipos de impostos em que passam sim pela fase de lançamento. Outros não passam pela fase de lançamento. E a arrecadação corresponde então à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores por meio de agentes arrecadadores. Então, por exemplo, tem o Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, por exemplo, todos esses são agentes arrecadadores. Então, quando o contribuinte vai lá e paga
o seu tributo, esse é o momento da arrecadação. Ainda não é o momento em que os recursos ingressam nos cofres públicos. O momento em que os recursos ingressam é o momento do recolhimento. Tá? Então, só que as receitas orçamentárias elas são reconhecidas no momento ali da arrecadação. Por quê? Porque a Lei 4.320, no artigo 35, diz que pertence ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas aí, que representa a adoção do regime de caixa. Tá? E por último, o recolhimento é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro. E responsável aí pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando aí o princípio da unidade de tesouraria ou unidade de caixa. Bom, vamos fazer um intervalinho antes da gente entrar na parte da despesa.